Olá, eu sou o Marcos Cação, fundador da ONG A Virada. Hoje estarei dando meu testemunho para vocês. Eu tenho 51 anos, sou de uma família de 6 filhos. Hoje vivo minha mãe, meu pai já falecido e um irmão também já falecido. 4 mulheres e 2 homens. Uma família muito bem criada, eu diria, pelos meus pais. Muito bem educada. Criado nos anos 70 eu fui. Nascido em 69, fui criado nos anos 70, onde não existia câmeras como essas que estamos aqui usando hoje, aparelho celular. Gente, não existia nem TV colorida, era preto e branco. E a educação na época era muito diferente de hoje, né? Hoje não pode nem dar palmada, não pode mais educar o filho. Naquela época a gente apanhava e apanhava surra mesmo. Mas se lá eles estavam errados, não é isso que a gente quer falar. O que eu quero dizer é que naquela época eu, nos meus 5, 6 anos, não entendia o porquê daquelas surras, daquela maneira de educar. O Beto era uma criança muito boazinha, muito quietinha. Ele era uma criança alegre, muito bonzinho. O que eu lembro dele era que a gente se dava muito bem, nós brincávamos, era muito legal. Uma coisa que marcou bastante é que ele não escutava muito a gente, né? Então, estava sobre o efeito das drogas. Então, eu sou a irmã mais velha, né? A gente tinha o nosso irmão Carlinhos, mas hoje ele é falecido. Mas ele ouvia mais o Carlinhos, né, do que a mim. Então, comigo ele era mais bravo. Teve uma época que eu fazia faculdade em Avaré e eu cheguei e encontrei uma droga em cima do carro. E isso me marcou muito. E eu peguei e escondi, porque eu não queria que ele usasse, né? Mas no outro dia ele veio bravo para cima de mim e eu fui obrigada a dar essa droga para ele sem a minha vontade. Então isso me marcou muito, porque ele não me ouvia, ele não queria melhorar, ele queria, infelizmente, se afundar mais ainda nesse mundo das drogas. Eu não tinha sentimento de raiva dele, não. Eu tinha sentimento de preocupação, eu era muito preocupada com ele, né? Porque era triste você ver o seu irmão perdido nas drogas. Então eu não tinha muita esperança, não tinha esperança de que ele saísse das drogas. Mas eu sempre tentava fazer com que ele saísse das drogas. Com muita oração, muita fé em Deus, eu fazia as minhas orações, né, para ele sair dessa droga aí. Mas a princípio eu não tinha muita esperança dele sair, não. Eu ia visitar ele quando ele ficou internado em São Roque, né? E vi que lá ele estava querendo mesmo sair, né? Mas infelizmente tem as más companhias. Quando ele saiu quando ele saiu lá da internação, as pessoas, em vez de ajudar, afundou. Aí ele caiu de novo, né? E foi muito triste. Eu tenho certeza, a convicção de que ele só conseguiu sair das drogas quando ele foi preso, e aí que caiu a ficha dele que ele precisava melhorar, porque senão era ficar preso ou era morte, porque as más companhias foi difícil, né, deles ajudarem, porque para ajudar tinha poucos, mas para afundar ele tinha muitos. Não caia nessa, né? Não caia nessa de drogas que não leva a nada, só leva o caminho da destruição de casamento, dependendo da pessoa, se for casada, destruição das famílias. E isso é muito triste, porque a família sofre também, né? Então, a minha mensagem é que quem tiver nisso aí, procure ajuda, que tem saída. Se você quiser, tem saída. Tem jeito de você sair dessa. Deus é tudo na minha vida, nas nossas vidas.
Sem Ele a gente não consegue viver, né? Então Deus é um alicerce para as nossas vidas, né? Então eu acho que a gente tem que ter Deus, tem que procurar uma religião, independente de se for católica, evangélica, ou o que for, mas tem que procurar Deus. Você tem que ter Deus na sua vida, porque se você não tiver Deus na sua vida, você só se afunda. Eu desejo, né, do fundo do meu coração, que ele continue nesse caminho, né, nesse caminho do bem. Ele está muito bem, graças a Deus. Então, parabéns por esse projeto, que você continue ajudando bastante pessoas muito bem, tá bom? Ó, para você, tá? Te amo. Eu sempre fui uma pessoa questionadora desde pequeno e também uma pessoa observadora. Então, lá nos meus 5, 6 anos, eu não entendia o porquê de algumas surras, e eram surras pesadas para uma criança de 5, 6 anos. O meu pai, eu não tenho dúvida, ele dava o melhor dele, entendendo que ele estava fazendo certo também para educar os filhos. Eu sou nascido aqui na cidade de Botucatu, estado de São Paulo, e num determinado ponto da cidade, um domingo, eu, minha mãe e meus 2 irmãos mais velhos que eu era o caçula na época, fomos levar o papai até onde ele pegava um ônibus com destino à cidade de Campinas. Ele ia para lá fazer um curso da empresa que ele trabalhava. Próximo daquele ponto existia uma praça, e no atravessar aquela praça, eu soltei da mão da minha mãe e corri para o meio da rua, quando vinha um carro, e esse carro me arrastou por quase um quarteirão. Amados, ali Deus já começou a operar milagres em minha vida. Louvado seja Deus por isso. Ali, quando minha mãe, que presenciou tudo, e viu aquela cena, ela pensou que ela teria perdido o filho, então caçula dela. A cena era de morte. Era uma cena muito feia. Depois disso eu fiquei alguns dias internados. Eu me recordo que com a perna levantada, eu tinha fraturado apenas o fêmur. Milagre de Deus, milagre de Deus. Depois fiquei engessado. Vocês imaginem uma criança com 5 anos recém-completada, engessada daqui do peito para baixo. Só com um vão na área da região genital para mim poder fazer as necessidades fisiológicas e um meio pau de vassoura aqui no meio da perna para papai poder me deslocar para lá e para cá. Fiquei assim por mais um tempo que eu não me recordo. Esse foi o primeiro milagre de Deus na minha vida. Mas quando vieram as surras corretivas, papai entendendo que estava fazendo certo e eu não entendendo, então as minhas perguntas ficavam sem respostas e as minhas observações passaram a ser distorcidas. Por quê, amados? Porque neste período da minha vida, com 6, talvez 7 anos de idade, eu fiz uso da primeira droga da vida de um ser humano. Eu entendi que se eu mentisse, eu não iria apanhar. E foi o que aconteceu. Eu menti para o meu pai que não tinha sujado uma parede com bola, ou menti para ele que não era eu que tinha quebrado uma lâmpada, e eu não apanhei mais. Eu não fui repreendido mais por aquilo. Então essa foi a primeira droga que eu usei na minha vida, foi a mentira. Você que está me ouvindo, presta atenção. Às vezes você nunca usou nenhuma droga ilegal, você nunca sequer fumou um cigarro ou bebeu alguma bebida alcoólica, mas você mente todos os dias. Mente para a esposa, mente para o filho. Isso é uma droga, porque quem é o pai da mentira? Responda a você mesmo. Mas naquele momento, para uma criança de 7 anos, aquela mentira, por isso que eu falo que ela foi uma droga, porque num primeiro momento para mim, foi um alívio. Foi o mesmo alívio que depois, lá na frente, eu passei a sentir com as outras drogas. A mentira é uma droga que pode te matar. No meu caso, depois eu passei a mentir para minha mãe, para os meus irmãos, passei a mentir para a professora na escola,
passei a mentir com os meus coleguinhas de escola e crescendo um pouco mais, eu fui me tornando um mentiroso o tempo todo. Em todas as minhas relações, eu era um mentiroso. Eu não era honesto com as pessoas. Eu não era honesto com a pessoa que eu mais deveria ser honesto, comigo mesmo. E assim eu fui crescendo para a minha adolescência. Chegando na fase, como falei, da adolescência, eu tinha vontade de já ter as coisas. Quando eu digo coisas, eu falo de coisas materiais e de família. Eu sempre gostei da família. Eu sempre gostei de estar em família. Então, eu devia ter de 12 para 13 anos quando eu criei um plano de vida para mim. Eu sorrio porque é até engraçado, um adolescente com 12 anos, e o meu plano naquela época era o seguinte: eu queria começar a trabalhar, ter dinheiro, com 18 anos, tirar a carteira de motorista, comprar um carro, arrumar uma namorada, casar, ter um emprego fixo e ter um casal de filhos. Eu estaria completo. É fácil, né? Não, não é fácil não. Mas para uma criança de 12 anos, eu estava certo de que aquilo era o plano perfeito para a minha vida. Plano perfeito para a sua vida e para a minha vida é o que Deus tem preparado para cada um. Como que foi o meu primeiro trabalho, o meu primeiro ganha-pão que se diz, o primeiro dinheiro que eu ganhei? Existia pessoas que vendiam suportes para jardins, suportes para pendurar samambaias. E tinha um senhor perto de casa que ele fazia esses suportes e as crianças por ali iam vendendo de casa em casa. E eu falei, eu vou me aventurar nessa. E assim eu fiz. Meu irmão foi um dia só comigo e não vendeu nada e desistiu. Eu não, eu persisti e quando deu coisa de 10, 15 dias trabalhando, ele foi me pagar pelas comissões, porque eu tinha falado para ele que eu só queria receber quando fosse para receber aquela nota de 100 cruzeiros, aquela que era do Marechal Floriano Peixoto. Os mais antigos vão se lembrar do que eu estou falando. E qual não foi a minha alegria, de 12 para 13 anos, quando eu vou lá levar o dinheiro que eu tinha recebido de vender os objetos para esse senhor, e ele fala, opa, se alcançou a sua meta, está aqui os seus 100 cruzeiros. Poxa, que alegria. Eu falei, opa, eu estou no caminho certo. Como era a minha relação com Deus? Meus pais nos deram uma educação católica. Nós frequentávamos igrejas católicas e desde os 8 anos até os 15 eu era coroinha. Coroinha, para quem não sabe, na igreja católica são aqueles ajudantes do padre, aquelas pessoas que ajudam no altar ali ao padre. Com 15 anos de idade eu tive uma decepção muito grande. Um padre, ele quis ter intimidade comigo, ele quis praticar sexo oral comigo. E aquilo, num primeiro momento, foi um desligamento com aquele padre. Mas depois, num segundo momento, não sei explicar direito, mas aí, mais do que um desligamento com o padre, naquele momento, eu me afastei do meu pai, que eu já tinha aquele trauma de infância por não entender, por ter distorcido as minhas observações, por já estar mentindo, por não entender a educação que eu recebia do meu pai. Eu me afastei mais ainda do meu pai. E principalmente, eu me afastei de Deus. Eu não me afastei só da igreja e do meu pai. Eu me afastei de Deus, porque aquela figura religiosa, ela simbolizava Deus para mim, para aquele adolescente que aí já estava com seus 15 anos. Eu me afastei de Deus. Então ali eu já tinha a mentira, eu já tinha experimentado a segunda droga, que era a bebida alcoólica, a terceira droga, que era o cigarro. Nos meus 16, 17 anos, eu experimentei a primeira droga de quem já estava vivendo uma droga de vida. Eu experimentei a primeira droga ilegal, que foi a maconha. Mas os meus planos continuavam progredindo naquela meta do menino de 12 anos, de trabalhando, e eu trabalhava,
e tinha dinheiro, e já ia fazendo o meu pé de meia para progredir dentro daquele projeto que eu tinha para a minha vida. Chegando aos 18 anos, tirei carta, sim, consegui tirar carta. Comprar o carro, eu já não consegui comprar o carro. Eu já tinha uma namorada? Já tinha. A namorada que depois veio a ser minha esposa e mãe do meu filho. Mas eu ia cada vez mais me distanciando de Deus e aí começaram a vir outras drogas. Prestem atenção nisso. Outras drogas que muitos de vocês que nunca fizeram uso de drogas materiais, mas de drogas espirituais. Aí eu me refiro à arrogância, à soberba. Essas drogas passaram a fazer parte de mim. Eu era uma pessoa extremamente arrogante, uma pessoa que só olhava para o material. O meu Deus era o Deus do dinheiro, o Deus da mentira, o Deus da inveja. Eu achava que eu estava crescendo, mas eu estava diminuindo. E um detalhe, eu me distanciei de Deus, mas Ele, esse Deus maravilhoso, Ele sempre esteve comigo, no seu colo. Ele sempre esteve cuidando para que algo pior não acontecesse comigo. Então eu usei, nessa fase da minha vida, a primeira droga ilegal, que foi a maconha. E aí eu achei que eu estava crescendo, porque eu conseguia trabalhar, eu conseguia ter dinheiro. Eu estava muito enganado, eu estava cada vez decaindo mais. Nesse ponto da minha vida, eu já estava usando outras drogas, que eu me refiro aqui, drogas espirituais. Eu era uma pessoa arrogante, uma pessoa que endeusava o dinheiro, uma pessoa invejosa, uma pessoa prepotente. A soberba estava aflorada na minha vida. Eu estava completamente desligado dos caminhos do Senhor. Mas veja, eu estava desligado do Senhor. Ele sempre cuidando de mim, sempre tomando cuidado para que algo pior não acontecesse comigo. E assim eu fui para a vida adulta. 20 para 22 anos, eu entrei no serviço público estadual. Eu passei num concurso e fui ser policial civil. Sou hoje policial civil aposentado, auxiliar de papiloscopista policial. Para quem não sabe, é quem tira impressão digital quando você vai tirar a sua carteira de identidade. Esta era a minha função dentro da polícia. O Marcos, eu conheci ele quando jovenzinho, no Gomes Pinheiro, né? Onde estudava ele, os irmãos dele e tudo mais. E eu conheço o Marcos desde das décadas de 80, 70, 80. Então há muitos anos eu conheço o Marcos. Sempre uma pessoa tranquila, uma pessoa bacana, uma pessoa de boa conversa, agradável. Nunca vi o Marcos se envolver em confusão nenhuma, sempre foi um cara de espírito leve, um cara tranquilo, um cara da paz. Graças a Deus a droga ela nunca cheguei a usá-la. Graças a Deus. O Marcos, eu vim me reencontrar com ele quando nós fomos trabalhar na polícia, né? Eu sou investigador de polícia e o Marcos, ele era também policial papiloscopista. E dentre aquele universo policial, né, a gente sempre ficava sabendo dos problemas do Marcos com as drogas. Eu fiquei muito triste, porque no final de tudo, né, o Marcos ele chegou praticamente ao fundo do poço, né? Acredito eu que sendo recolhido no sistema, né? Quando eu vi o Marcos, a aparência do Marcos, sim, foi uma coisa assim assustadora. Eu quase que não o reconhecia, aquele Marcos de outrora. Então aquilo assim me mexeu muito comigo, né? Eu me senti até um covarde, porque eu, como policial, eu nunca estendi a mão para o Marcos como amigo de infância dele. Eu também nunca assim tive uma reação para chamar ele, abraçar ele e falar: irmão, o que está faltando para você? Mas Deus fecha uma porta e abre 10, né? O Marcos, ele deu a volta por cima, né? O Marcos, ele
Passado um tempo, ele fez um tratamento, acredito que foi dessa forma, né? E ele foi muito feliz. Hoje ele levanta uma bandeira que é uma coisa assim maravilhosa, né? Na construção de uma ONG, né? Então eu acho isso uma coisa assim maravilhosa que o Marcos está fazendo, é uma coisa fantástica para nós botucatuenses aqui, porque eu como policial eu sei como é avassalador o mundo das drogas, o quantas famílias já se destruíram, pais de família, crianças e tudo mais. Então eu acho que essa atitude do Marcos é uma atitude louvável, parabéns para ele. Eu rezo a minha maneira para que dê sempre certo para o Marcos. Hoje ele é motivo de orgulho, fico feliz de ter a amizade dele. Hoje ele é um cara diferente, um cara para cima, um cara alto astral, um cara que vive sorridente, ficou mais jovem, tá mais bonito, mais forte. Então tudo isso aí, nossa, cara, tô assim, hoje eu tô feliz e muito feliz mesmo de estar participando dessa entrevista com o Marcos, poder falar do Marcos. Então hoje eu reencontrei aquele Marcos da infância, né? Aquele Marcos de olhar expressivo, né? De sorriso fácil, aquele cara agradável, gostoso de conversar com ele. Graças a Deus, hoje é outro mundo. A esperança, rapaz, ela sempre existe no ser humano, né? A gente sempre torce, mas a gente pouco pode fazer. Eu acredito, não sou dono da razão, mas eu particularmente acredito que a recuperação, às vezes, ela tem que partir da própria pessoa. E eu acho que isso aí que o Marcos chegou, como o Marcos ele sempre teve um bom alicerce, uma família maravilhosa, os pais eram educadores, né? E então eu acho que essa reação veio natural dele. Eu acho que ele precisou passar por essa fase negra da vida dele, né? Para ele poder dar esse up na vida, né? Então isso foi fantástico. Eu sempre penso, cara, que você tem que gostar de você mesmo, né? Se você não querer bem você, quem que vai querer? E é uma coisa tão óbvia o que eu vou falar, que a vida é uma só, né? Os 18 anos na vida da gente só tem uma vez. E você não pode deixar com que as drogas, ela te roubem esse seu tempo, né? Porque a vida é bela, né? A vida é feita para ser vivida. A vida, nós temos que gostar da vida, gostar das pessoas, ter empatia pelas pessoas. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu deixo às pessoas que estão fazendo uso da droga. Gostem de vocês mesmos, saia dessa. Deus é o Criador do universo. Sem Deus não somos nada, né? Deus é uma coisa que nos guia, que nos dá força, que nos dá fé. E nós temos que acreditar em Cristo, temos que acreditar em Deus, e que existe uma coisa superior a todos nós, que rege todo esse universo. Acredito piamente em Deus e acho que Deus é o poder de tudo. Que às vezes não é uma crítica ao governo, não é uma crítica a nada, mas eu acho que é muito, muito pouco, às vezes, o que o Estado investe, né, na recuperação de drogas, né? E a droga é o mal do universo hoje em dia, né? As drogas, ela é uma coisa assim absurda. Famílias e famílias se destruindo, o crime, ele se alimenta das drogas, né? O comércio da droga é um comércio aquecido, né? Então, às vezes, eu acredito assim que se o governo ele olhasse um pouquinho mais com carinho, investisse um pouco mais no combate da droga, voltasse à criminalização do porte de entorpecente, que eu acho que aí daria uma grande cortada no tráfico, né? Seria mais um puxão de orelha no usuário, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que o porte de entorpecente ela deveria de ser criminalizado, e essa história de liberar a maconha é uma loucura, gente. Isso aí não. Isso é uma loucura. Esqueça isso aí é um tiro no pé da sociedade. Marcos, eu espero que ele, a cada dia que passe, ele tenha mais fé, se tornou um cara religioso, confiável. Eu tenho uma mensagem para ele, para não abaixar essa bandeira, para que ele cada dia mais seja firme nas suas atitudes, seja essa pessoa transparente que ele sempre está demonstrando ser agora,
Quando era na infância também, essa pessoa de bem com a vida, um cara assim que a gente se sente bem conversando com ele. Então eu espero que o Marco tenha sempre fé, que ele nunca saia desse caminho, que nunca desista dos seus sonhos. É isso aí, essa volta que ele deu por cima, esse manifesto dele, né, essa luta que ele travou contra as drogas aí, ela continua depois que ele parou com o uso, né? Essa batalha ele continua, porque eu acho que Deus tocou o coração dele, né? E falou: você tem um propósito a mais, cara. Então você lute os seus irmãos que ainda continuam nessas trevas. É isso. E nessa fase eu passei de um salário X para um salário o dobro, né? Eu trabalhava, antes de lá eu trabalhava numa empresa privada e ganhava bem menos do que eu fui ganhar no Estado, sem contar as garantias de você ser um funcionário público. Então na polícia eu ganhei um poder que para mim foi uma outra droga, porque é o seguinte: quando você passa a ter uma posição de respeito, uma posição onde você deve ser exemplo, ou você é exemplo, ou você se torna um mau exemplo. Ou seja, esse poder que eu tinha sob minha responsabilidade, eu usei muito mal. Eu usei ele como se fosse um poder meu, para o meu ganho. Tinha uma frase no meu local de trabalho que falava assim: a valentia não compromete a cortesia. Ou seja, né, você devia ser valente, todo policial é um guerreiro, é um valente. Mas isso não comprometia o meu modo de atender o público, o meu modo de tratar as pessoas, respeitar o ser humano acima de tudo. E eu não respeitava nem a mim mesmo. A primeira pessoa que você deve respeitar é você mesmo. Eu não respeitava nem a mim mesmo. Se você não respeita a si mesmo, se você não se ama, se você não tem amor próprio, como você vai conseguir dar aquilo que você não tem? Nós só podemos dar o que temos. Eu entendia que eu estava concluindo quase aquele meu plano, né? Estava caminhando muito bem. Eu tinha tirado carteira de motorista, eu tinha um trabalho, e agora já um trabalho efetivo. Trabalhava no Estado, tinha já uma namorada, tinha um casamento que eu entendia ser o casamento da minha vida, mas eu não sabia, consciência eu não tinha, maturidade eu não tinha, de que a mentira estava comigo, aquela soberba estava comigo, e eu também idolatrava o dinheiro, idolatrava as drogas legais e ilegais que eu usava. Eu era uma pessoa completamente insana e achava que estava tudo normal. Assim eu caminhei para um casamento, tive um filho, meu filho hoje tem 23 anos. Esse casamento durou 2 anos. E em todo momento desse casamento, por mais mentiroso que eu era, pelas inúmeras vezes que a minha esposa na época me pegou cheirando cocaína dentro de casa, com o nosso filhinho pequeno no quarto com ela dormindo, Deus evitava um mal maior. A mão dele estava me protegendo. Eu tinha uma vida totalmente insana. Aquilo que eu falei lá atrás, as minhas observações estavam todas distorcidas da realidade. Isso, amados, é chamado na psicologia do comportamento cognitivo. Eu achava que eu estava sendo o melhor e não, eu estava errado. Eu estava cada vez indo mais para baixo. Quando o casamento acabou, é que as coisas começaram a acontecer. Deus permite, você que está me ouvindo, Deus permite que algo aparentemente ruim aconteça na sua vida para que Ele possa te proporcionar algo melhor lá adiante. Então, quando aconteceu o divórcio meu, eu já estava próximo dos 30 anos de idade, também aconteceu o quê? No meu trabalho, eu já não era mais tido como um bom policial, como um bom funcionário. Não, as minhas faltas passaram a ser mais constantes. E isso acabou sendo descoberto o motivo das minhas faltas. Eu passava a noite toda usando droga. Vejam que aquela droga que eu comecei a usar, a mentira, ela continuava em minha vida. Mas as drogas ilegais, o poder que a polícia me deu, eu passei a usar também cocaína. E o uso de cocaína, álcool, cigarro e maconha, eu não era melhor no sentido de pior do que os outros, mas eu tinha uma compulsividade
muito grande. Eu usava muita droga. Eu ficava a noite inteira usando droga e de manhã eu não conseguia desempenhar as minhas funções. Tem um detalhe aí importante que hoje eu consigo ver. Eu até conseguiria ir trabalhar, o corpo conseguiria ir trabalhar, mas tinha algo dentro de mim que me impedia de eu desenvolver a minha função. Sabe o que era? Era o Espírito Santo, porque ninguém precisava me condenar, eu mesmo me condenava, eu mesmo sabia que não era certo eu fazer aquilo que eu fazia à noite e de dia trabalhar. Só que eu não conseguia parar com as drogas e trabalhar. Eu fui conhecer uma clínica para tratamento de dependentes químicos. Você quer saber se eu aceitava o tratamento, se eu aceitava que eu era um dependente químico? Não, de forma alguma. A situação no trabalho estava insustentável e para isso eu fui para essa internação. Naquele momento eu estava tentando conciliar as coisas. Pensei eu, passo 6 meses internado, volto limpinho, não vou mais usar droga ou vou usar droga de vez em quando, vou conseguir dosar o meu uso de droga, mas principalmente vou voltar a ter moral que eu tinha dentro do meu local de trabalho, vou voltar a ter aquele poder, entre aspas, que eu tinha. E assim eu fiz. E aí nós estamos no pior ano, se não um dos piores anos da minha vida, que foi o ano de 1999. Nesse ano, quando eu voltei dessa primeira internação, foi uma primeira internação que eu não concluí. Eu cheguei a depois já ficar mais um mês limpo, mas depois já voltei a fumar cigarro, fumar maconha e cheirar cocaína e ir escondido dos meus pais. Eu estava morando com eles porque eu tinha me divorciado, eu morava com eles e a mentira constante, desde o meu bom dia até o meu boa noite, era só mentiras o dia todo, no trabalho, mentiras. E aí eu comecei a piorar porque eu comecei a passar a andar com aquelas amizades que eu falei que eu adquiri ao longo da minha dependência. 1999 foi, se não o pior, um dos piores anos da minha vida. E nesse ano eu passei a me envolver mais ainda com aquelas pessoas que eu disse que conheci ao longo da minha adicção, traficantes. E outras pessoas que faziam uso da mesma forma que eu, desenfreada, que tinham comportamentos assim como eu, irresponsáveis, que tinham atitudes imaturas, que eram pessoas imaturas. E eu conheci pessoas nesse meio que são com base familiar, pessoas com estrutura familiar, pessoas com estudo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que essas drogas, começando pela mentira, ela pode atingir qualquer um. Você que está me assistindo, que fala, isso está acontecendo com o meu vizinho, isso acontece com o meu primo, isso pode acontecer com você. A mentira, a arrogância, a soberba, a inveja, o álcool, as drogas, o cigarro, os vícios, as compras, os vícios, dependências, compulsividades. Isso aconteceu comigo, pode acontecer com você. Não pense que acontece só com o seu vizinho, só com um parente, só com um amigo próximo. Todos esses vícios, todas essas dependências, elas são desobediência ao propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Todas essas situações são situações de afastamento nosso de Deus. E preste atenção, Ele não tirou a mão de mim em momento algum. Ele não tirou a mão de você, Ele não deixou de cuidar de você. Mas você que me assiste, não perca a oportunidade de se voltar para Jesus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Busque a Jesus, busque as coisas do céu e as demais lhe serão acrescentadas. Quando a gente consegue entender isso, é que a nossa vida anda. Então eu vou contar um episódio desse ano terrível de 99. Eu namorava uma moça e a gente alugava uma kitnet, e nessa kitnet a gente recebia todo tipo de pessoa que, assim como nós, éramos pessoas desviadas do caminho do Senhor em primeiro lugar, mas também desviada da lei do homem, pessoas que praticavam furto, pessoas que traficavam. Nós estávamos envolvidos de uma maneira que não conseguia se libertar daquilo. Pois bem, numa situação
essas pessoas iriam praticar um assalto aqui na cidade e nos pediram para alugar um carro. Olha aonde chegou a nossa insanidade, a nossa imaturidade. A moça foi e alugou o carro. Porém, antes de fazer o assalto que eles tinham planejado, um dia antes, 2 daquela turma saíram e foram e fizeram um outro assalto. E ninguém ficou sabendo. No outro dia, por um motivo ou outro, não teve. Aquele assalto planejado não foi ocorrido. Não aconteceu. Esse pessoal foi embora da cidade, a gente sem entender por que esse pessoal foi embora da cidade. E na segunda-feira, um domingo para segunda-feira, nós dormindo, bateram na janela do nosso quarto, na kitnet, e eram colegas policiais, amigo meu. Queriam falar com a moça, precisavam levar ela para a delegacia porque o carro dela estava envolvido no assalto. Um detalhe, nós só tivemos conhecimento desse assalto nesse dia. Para entender melhor, ela alugou o carro para um determinado assalto. Eles fizeram um outro um dia anterior e fugiram da cidade. Por isso não teve aquele assalto. E na segunda-feira nós fomos abordados pela polícia logo de manhã, querendo que ela fosse para a delegacia. Levaram o carro, apreenderam o carro que era de uma locadora, já devia ter sido até devolvido, e nós fomos para a delegacia. Pois bem, lá na delegacia, o delegado me explicou, conhecido meu, colega de trabalho meu. Um detalhe, eu não passava nem vergonha, só de estar falando aqui para vocês, olha o grau de insanidade, que loucura, eu policial, e ali me apresentando como parceiro, cúmplice de uma pessoa que tinha alugado um carro para um assalto. O delegado me falou, ela vai ter que ficar detida ou ela fala onde estão os elementos que fizeram esse assalto. Pedi um minuto para falar com ela ali a sós na sala e orientei a ela. Falei, ó, fala quem são, aonde estão, o que você sabe a respeito deles, para que você possa ir embora, senão você vai ficar presa. Ô, queridos, mais uma vez, a mão de Deus nos guardou. Ela deu o local que ela sabia onde que eles moravam. A polícia foi lá, não achou ele, mas o mais importante, Deus nos livrou. E eu estou contando essa parte do testemunho porque essa pessoa, hoje, ela também caminha nos caminhos do Senhor. Além de seguir a Deus, está limpa, está num propósito de Deus para a vida dela, já refez a vida dela, tem uma família maravilhosa. Olha para onde que eu fui caminhando. O casamento não deu certo, o filho eu já nem ia ver e estava cada vez indo mais para baixo. No final desse ano de 99, eu fiz pela primeira vez o uso da droga que iria me fazer abandonar as outras drogas legais e ilegais. Eu só não iria abandonar a mentira e a soberba. Mas essa droga que eu passei a usar no final do ano de 2019, ela me carregou por longos anos depois ainda. Eu cheguei no crack. E engraçado é que ali eu achei que eu tinha ganho na loteria, porque quando eu usei pela primeira vez essa maldita droga, eu achei que eu tinha encontrado a melhor droga do mundo. O prazer que ela dá num primeiro momento é algo que não é semelhante às outras. Eu precisava fumar 1, 2 ou até 3 cigarros de maconha para alcançar aquilo que eu alcançava com o crack em questão de 5 ou 10 segundos. Eu precisava cheirar 5, 6 carreiras para alcançar aquilo que com o crack eu alcançava em 5 segundos. A potência do crack, ela é centenas de vezes maior que qualquer outra droga. E aqui eu falo que ela é essas centenas de vezes maior na destruição do seu organismo. Essa droga, ela passa a desfigurar a personalidade, desfigurar as características que você traz com você. Ela muda quem você é. Meu nome é Thaís Helena Bittencourt Figueiredo, tenho 45 anos, nasci em São Paulo, mas logo fui para Botucatu e vivi lá até os meus 34 anos. Eu conheci o Marcos quando eu e algumas amigas alugamos uma kitnet num pequeno condomínio onde tinham várias kitnets e o Marcos era nosso vizinho. O Marcos era uma pessoa muito bacana, extremamente agradável, inteligente, bem-humorado, uma ótima companhia. Passamos noites em claro conversando sobre a vida. E era uma companhia muito agradável sempre. Eu já usei drogas, já usei solventes, maconha, crack, cocaína, álcool.
por mais de 20 anos e usei com o Marcos por várias vezes quando éramos vizinhos e depois quando saímos daquele pequeno condomínio também usamos várias vezes juntos. O fato que marcou da época que usávamos juntos é que o Marcos tinha muitas câimbras e ele se queixava muito de dor e aquilo roubava um pouco a brisa, né? E eu ficava preocupada porque ele se queixava de dor e eu queria ajudar, mas não sabia como e não queria que aquilo roubasse a minha brisa. Então, toda vez era isso, então foi um fato que marcou. Eu sempre tive a certeza que aquilo não era vida para ele, né? Ele era uma pessoa muito inteligente, assim, tinha um bom emprego, tinha uma ótima família. Então, aquilo não era vida para ele. Mas eu não tinha esperança, nem para mim, muito menos para ele, que a gente ia sair dessa vida, que aquilo era o que tinha reservado para nós e que aquilo era o que a gente ia fazer da vida. Ia ser assim, daquele jeito, até a gente morrer, enfim. Não tinha esperança para ninguém. Eu acompanhei a recuperação do Marcos à distância, porque eu também fui internada várias vezes, então nos períodos que eu estava internada eu não sabia nada do mundo exterior, então eu não sabia o que estava acontecendo. E nos períodos que eu não estava internada, através de amigos em comum, eu ficava sabendo o que estava acontecendo e tal, e fui me atualizando do que estava acontecendo na vida dele, mais à distância mesmo. Eu gostaria de dizer para as pessoas que estão passando pelo que o Marcos passou, que não desistam, que tenham perseverança, não desistam de viver bem, de viver limpo e que tenham fé em Deus, porque Deus é o único que pode tirar qualquer pessoa de qualquer fundo de poço. Deus é tudo, né? Deus é o ser supremo, é o ser superior que devolve a vida para qualquer ser humano. Então é quem devolveu a minha vida, é quem me mantém firme, me mantém limpa até hoje, já há alguns anos. E a partir do momento que eu permiti que Deus tomasse conta da minha vida, eu pude enxergar, né? Voltar a enxergar, eu pude perceber o amor infinito e incondicional que Deus tem cuidado. Todos os dias eu posso sentir esse amor de Deus que é o que preenche, é o que me mantém viva, me mantém limpa e bem. É o que preenche, é o amor de Deus. E é um dia de cada vez e todos os dias Deus preenche a vida com o seu amor, o seu cuidado. Eu quero dar os parabéns para o Marcos por esse trabalho maravilhoso que ele está desenvolvendo. É um trabalho extremamente necessário e ele é a melhor pessoa para desenvolver um trabalho desse, porque ele sabe como é viver do lado de lá, ele sabe o que acontece, ele conhece aquela realidade e conhece a realidade do lado de cá, do lado certo, do lado bom. Então eu fico muito feliz que Deus tenha usado ele cada dia mais para desenvolver esse belíssimo trabalho e eu tenho certeza que ele vai ajudar muita gente e que Deus vai orientar e eu fico muito feliz mesmo. Parabéns! Então eu prossegui até 2003. A irmã caçula já era formada em serviço social e foi se especializar na área de dependência química para tentar entender como que aquele irmão, que era um exemplo para ela, que era um bom homem, um bom profissional, um bom marido, um bom pai, como que ele foi se desfigurar da forma como ele estava se desfigurando. Nesse ano de 2003, eu já estava fazendo uso de muito crack. Eu faltava do trabalho, eu tirava licenças. Então ela me levou a conhecer uma comunidade terapêutica. E eu sou muito grato a esse lugar, faço questão de citar aqui esse lugar que comemorou pouco tempo atrás 25 anos de atividade na cidade de São Roque, que é a comunidade terapêutica Gábata. Eu fui conhecer esse lugar, cheguei lá, era para mim passar 15 dias lá, eu não tinha vontade de ficar lá. Novamente, eu achava que eu deveria só conciliar as coisas. Eu ainda achava, na minha insanidade, que eu poderia parar com o crack, voltar com a maconha, voltar com o cigarrinho. Eu tentei passar um pano. Minha irmã falou para mim ficar 15 dias lá, um mês, e depois eu voltaria. Quando deu 15 dias que eu estava lá, eu tive uma crise de abstinência muito forte, que me deu enxaqueca. Eu já tenho enxaqueca desde a minha infância. Nesse dia,
eu me rebelei contra os monitores, coordenadores daquele local e pedi para ligar para minha família que eu ia embora. Um dos monitores ligou para essa minha irmã, ela falou comigo. Ela falou, você quer vir embora? Pode vir. Você só não conta mais com a família para fazer essas burradas que você está fazendo. Você não tem mais família. Naquele momento eu me rebelei contra o monitor, eu me rebelei com ela, eu me rebelei com Deus, eu me rebelei com o mundo e eu achava que eu estava no meu direito. No outro dia veio uma terapeuta, uma mulher que também vale a pena citar o nome, a Berenice Paniza Alves, que era uma mãe para nós lá, hoje já não está mais entre nós. Berenice sentou ao meu lado, eu nem a conhecia ainda e ela começou a contar a minha história porque ela tinha feito o mesmo curso de especialização em dependência que minha irmã fez em São Paulo. Ela era colega dessa minha irmã, elas se conheciam. Então a Berenice já conhecia um pouco da minha história através da minha irmã. E ela sentou ao meu lado e falou, Marcos, se você quiser ir embora, vai. Eu te ajudo, eu te dou dinheiro para passagem. Mas antes, escuta só o que eu tenho para te dizer. Você tem um filho que hoje está com 5 anos, 6 anos, você não quer ter uma relação com esse teu filho? Você não quer reaver esse contato, esse vínculo com o teu filho? O que tanto você quer para você? Você não quer voltar a trabalhar? Você não quer voltar a ser aquele bom policial? Você não quer talvez resgatar o seu casamento? Oh, queridos, aquilo mexeu muito comigo e a partir daquele dia, eu estava com 15 dias de internação. Aquele 1 mês que eu ia ficar, o tratamento completo era de 7 meses. Aquele 1 mês ficou para trás e veio o 2º mês e veio o 3º mês. E eu completei pela primeira vez na minha vida o tratamento em uma comunidade terapêutica. Ali eu fui conhecer, aceitar e entender que eu era um dependente químico, que eu perdi para as drogas. Eu não tinha controle sobre as drogas, sobre a mentira, sobre todas aquelas drogas que eu fazia uso. Eu não tinha controle. Quando eu começava a mentir, eu mentia. Quando eu começava a usar da minha soberba, eu era soberbo. Quando eu usava droga, eu usava a droga até me acabar. Eu não tinha limite. Ali eu aprendi que eu precisava passar a ter limites, não só nas drogas, mas limite no meu dia a dia. Ei, você que me ouve, você tem um limite do seu cartão de crédito, você tem um limite na sua conta bancária, você tem um limite na sua velocidade, você tem o sinal vermelho, amarelo, verde, você tem limites todos os dias, você tem escolha todos os dias que você deve tomar, mesmo ao acordar. Eu fico mais 10 minutos na cama ou levanto, eu vou tomar um leite, um café com leite ou um chá, são tudo escolhas que você faz. Ali eu comecei a entender. E num determinado dia, a gente tinha um momento de espiritualidade. Cada dia era o dia de um fazer a oração. Muitos eu via que liam aquela passagem que já era pré-determinada pela coordenadoria, liam e falava, passa a palavra. Quando chegou no meu dia de fazer a leitura, eu não estava muito bem aquele dia, eu fiz a leitura e falei, passa a palavra. Então eu me recordo do monitor Bertelli, que é uma pessoa que eu aprendi a amar. Bertelli estava lá na monitoria esse dia e ele falou assim, comente, Marcos. Eu falei não, ele falou, comente, Marcos. Se eu não comentasse, amados, eu ia receber uma disciplina, que é o que esses lugares colocam para que a pessoa se enquadre no tratamento e no modo de recuperação, se enquadre na obediência. Presta atenção, ele não estava sendo chato, ele estava cuidando de mim, ele estava sendo instrumento de Deus na minha vida. E ali o Espírito Santo passou a fazer parte da minha vida de uma forma que eu não conhecia ainda. Quando ele falou pela 2ª vez, fale, Marcos, eu reli aquela passagem, que eu não me recordo, e eu passei a ministrar sobre aquela palavra. Eu não lembro qual foi a palavra, eu não lembro o que eu falei, mas eu sei que depois ele me chamou e falou, não era para ter dito tanto tempo, você falou muito bem. Viu como você pode? Ele me motivou. A partir daquele dia, amados, eu passei a ter gosto pela leitura da Bíblia, porque eu entendi o que Deus estava falando comigo naquele momento. A partir daquele dia, a partir dessa internação, eu entendi que eu tinha uma doença, que eu precisava conhecer essa doença e tratar essa doença. Eu passei então aquela vontade de só passar um pano, de conciliar as coisas, não. Eu passei a ter a vontade de fato de parar de usar drogas, todas as drogas. E assim eu concluí essa internação nessa comunidade terapêutica em 2003. Fiquei 7 meses lá, concluí com êxito o tratamento.
Depois fui 2004, 2005 me mantendo limpo. Limpo que eu falo, sem drogas. Mas ainda não era dessa vez. Ainda não era o meu tempo. Por quê? Eu havia parado com as drogas. Os meus comportamentos ainda eram os comportamentos antigos. O que eu quero dizer com isso? Eu ainda mentia, eu ainda era arrogante, eu precisava trabalhar a minha personalidade, trabalhar as características que eu tinha perdido ao longo do tempo. Não consegui. Em 2004 e 2005 eu frequentava grupos de autoajuda, frequentava igreja, sabendo que eu era católico ainda naquela época e não era daquela vez. Aos poucos eu fui me desligando de tratamento psiquiátrico, de terapia, de grupos de autoajuda e aos poucos eu fui cometer um erro que os dependentes químicos muito cometem. E é aí que a gente deve ter cuidado. Eu comecei a achar que eu podia. Eu esqueci do campo, da área, da limitação. Eu entendi que eu poderia fumar um cigarro de maconha e não usar o crack. As duas drogas eram ilegais, são ilegais, mas as consequências eu já comecei novamente a distorcer a realidade. O que eu quero dizer com isso? Não demorou muito tempo para que eu estava de volta ao crack. E assim foi 2006, 2007, em 2008 eu já não estava me suportando mais. A situação já estava insuportável. Tanto estava insuportável que eu nem conseguia me manter no crack só com meu dinheiro. Eu passei a pegar dinheiro com pessoas, com amigos, com vizinhos. Passei a pedir dinheiro, uma necessidade, aquela velha necessidade que o viciado, que o dependente usa, a necessidade do gás, a necessidade de um remédio. E assim eu passava a pedir dinheiro para parentes, para vizinhos, para conhecidos. Passei a pedir dinheiro usando nomes até de pessoas e instituições. Um detalhe, depois dessa minha saída da polícia, eu não mais voltei a trabalhar. Então, nesse ano de 2011, minha mãe conseguiu, através de um pedido meu, conseguiu me interditar. Essa interdição levou um tempo e só aconteceu a minha internação em 2012. E me mandaram, judicialmente, para o Hospital Cantídio de Moura Campos, aqui em Botucatu também, hospital psiquiátrico. Ali eu fiquei 38 dias em tratamento e desta vez ainda não resolveu. Fui por mais uma outra internação, eu já não estava mais aguentando. Eu vou contar 2 detalhes aqui para você. Quando eu usava já a primeira dose do crack, eu me escondia embaixo da cama, fechava tudo a casa, porque achava que ia chegar minha mãe, ia chegar um parente, ia chegar a polícia. A minha língua começava a enrolar, eu precisava segurar a minha língua. Parecia que ela ia enrolar, eu ia sofrer uma overdose ali. Eu estava numa situação que eu não me aguentava mais. E em 2012, teve essa internação do Cantídio judicial, que eu fiquei 38 dias. Não resolveu. Em 2013, eu tive mais uma internação, também não resolveu. Em abril de 2013, depois de passar por inúmeras perícias, eu fui aposentado por invalidez permanente, diagnosticado com esquizofrenia devido ao uso de crack. Calma aí, gente, eu não sou esquizofrênico. Hoje, eu passo por exames e os médicos, eles perguntam o seguinte: esse diagnóstico está errado, você não tem esquizofrenia, nem nunca teve, você não tem nem sequela, você não usou crack todos esses anos que você fala que usou. E aí eu faço questão de falar para eles: você médico, já ouviu falar em Jesus? Ele preservou eu do pior em todos esses momentos. Então em 2013, depois de publicada a minha aposentadoria, 15, 20 dias depois, eu fui num lugar, eu não tinha dinheiro, eu não tinha 10 reais para comprar uma dose da droga. Eu cheguei num lugar onde o rapaz me arrumaria um pouquinho de droga. Ele pediu para mim entrar, eu não sabia o que tinha lá dentro. Eu fiquei ali, eu usei uma dose da droga ali dentro e bateram no portão. E eu fui abrir o portão e eu só vi a arma de um policial apontada na minha cabeça. E esse policial adentrou e ali tinha mais droga. E foi eu preso e aquele rapaz preso por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Essa foi a minha melhor internação, porque hoje eu faço questão de dizer, não foram os policiais que entraram ali e ali não era simplesmente a casa de uma pessoa. Não, eu estava
no inferno. A minha vida estava no inferno. Eu tinha transformado a minha vida no inferno. E ali, quem entrou ali foi Jesus. Foi Jesus que entrou ali e me puxou dali e falou para Satanás: a vida do Marcos você não usa mais. Ali começou. Ali começou o processo de conversão da minha vida. Eu falo que essa foi a melhor internação, porque ali eu senti a dor. A dor do arrependimento faz a paz voltar ao coração. Ali eu senti que eu precisava mudar. Ali eu pude trabalhar todas as áreas da minha vida. Eu fiquei preso, eu fiquei em tratamento. 282 dias. Ali eu pedi ajuda para uma psicóloga e quando eu fui para o atendimento, ela me falou: o que mais te dói aqui, filho? E eu falei: dói estar preso, eu não fiz o que essas pessoas fizeram. Ela falou: te dói estar preso? Quanto tempo faz que você usa droga, filho? E eu falei: faz 28 anos. Ela bateu no meu peito, falou: acorda, faz 28 anos que você usa droga. Olha que palavra sábia. Naquele momento eu não entendi ainda, mas quando eu fui para minha cela, eu tive o segundo encontro que eu tive com Deus. E ali ele me falou: filho, eu precisava te trazer aqui, eu te levei para inúmeros lugares, eu te preservei da morte por diversas vezes, filho. Desde lá da tua infância, do seu acidente com o carro, mas eu precisei te trazer aqui para que você escolha que caminho você quer seguir. Você quer seguir o meu caminho, o da obediência, ou o caminho mau, que é o da maldição? Escolhe, filho. Oh Senhor, se eu estou hoje aqui falando para você, é porque eu escolhi o caminho do Senhor. Aleluias. É porque eu escolhi dar o meu sim para Ele. E eu sabia que eu ainda ia ter um processo de renovação diária que continua até hoje. Assim é com todo aquele que segue Jesus. A nossa transformação é diária, querido. A nossa transformação é constante. É em todas as nossas escolhas, desde o nosso amanhecer até o nosso deitar. A palavra fala: siga os meus estatutos, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas siga os meus mandamentos e você será feliz, você terá paz. Ele não fala que não teremos adversidades, mas ele fala que Ele estará conosco. Ele fala para não termos medo. E depois desses 282 dias, eu não voltei mais para minha casa, mas eu fui para a casa da minha mãe. Eu fiz o caminho do filho pródigo. Eu fui para a casa dos meus pais. Eu fui buscar fazer as reparações que eram necessárias. Eu fui pedir perdão à minha mãe, perdão aos meus parentes. Eu não podia mais pedir perdão diretamente para o meu pai, porque ele estava vitimado com o Alzheimer. Mas eu pude viver 3 anos da minha vida cuidando do meu pai. Os 3 últimos anos da vida dele, eu pude cuidar dele. E fui cuidar de mim. Quando eu voltei, eu ainda era católico. E aí eu passei por um processo de conversão. Eu conheci um Jesus amoroso, um Jesus, eu reconheci esse Deus que me pôs no colo desde a infância, desde antes do meu nascimento, um Deus que tinha um propósito para a minha vida. A minha conversão ocorreu de 2014 para 2015, quando eu fui batizado. Fui batizado nas águas e essa conversão, como eu falei e vou frisar novamente, ela continua diariamente. Amados, abandonei o crack, a cocaína, a maconha, o cigarro, a cerveja. Hoje busco ser uma pessoa humilde, não sou mais soberbo. E a pior de todas, a mentira hoje não faz parte mais da minha vida. Hoje eu professo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, Ele é a vida, Ele é a verdade. Meu nome completo é Ricardo André dos Santos Teixeira. Eu nasci na cidade de Botucatu mesmo,
Nasci no dia 5 de maio de 1971. O Marcos, eu já conheci ele numa história, né? Conheci o irmão dele. Nós não éramos amigos, mas éramos conhecidos, né? Há muito tempo eu conheço ele. Mas eu não tinha essa ligação, assim, essa amizade que eu tenho hoje. Eu acabei estreitando um relacionamento com ele foi quando ele chegou à igreja. Eu usei drogas dos meus 24 até os meus 29 anos, mais ou menos. Eu tive um problema sério na minha separação. Já quero deixar claro que pior que o pecado é justificativa. Não estou justificando o porquê da droga, mas você sabe que a gente às vezes sempre quer uma muleta para achar desculpa para uma situação, né? Talvez eu não estava bem estabelecido para suportar o problema do dia a dia, mas eu comecei a usar droga quando me separei da primeira esposa, me colocaram meu primeiro filho contra mim, né? Toda separação é difícil. E eu tive um problema sério de pressão, sabe? Minha pressão foi lá em cima, foi 26/13. E um amigo meu, o Renato de Vidé, faço questão de citar nome, porque foi ele que me apresentou o primeiro cigarro de maconha e foi ele que me levou até os pés do Senhor Jesus, amém? Louvo a Deus pela vida dele. E nesse período aí foi pouco tempo, mas acabei sendo escravo, né? Do inimigo, achando que estava tudo certo, tudo bom, funcionário público, né? De repente, como todo o pecado tem seu preço, eu paguei o preço por ter me envolvido às drogas. Para quem está passando agora, talvez possa achar que é o seu fim, mas para tudo há um recomeço. A palavra de Deus nos ensina que onde há fôlego de vida, né, há esperança. Então, que você que está passando por isso, talvez até a própria família já não acredita mais em você, acha que você não tem jeito. Meu irmão e minha irmã, Jesus é a tua salvação, amém? Eu ouvia falar de Jesus, eu falava, esses crentes são tudo loucos, esses crentes, irmãos, mas Jesus é o que salvou minha vida, que restaurou meu relacionamento, que me abençoou, a minha família. Eu tenho vivido o melhor de Deus, irmãos. Foi através de um cárcere de 10 meses, onde eu fiquei preso, cativo. Talvez você está cativo sem estar nas grades, está solto aí, está aprisionado pelo inimigo. Quando falo em cativeiro, não falo propriamente espaço físico que te prende, mas tudo aquilo que faz com que você fique preso, que faz com que você fique amarrado, que você não tome decisão, que você não mude de vida, é um cativeiro para sua vida. E hoje, eu quero que hoje, você ouvindo isso aí, saiba que Jesus tem novidade de vida para você. Eu fui preso 10 meses, aceitei Jesus no cárcere, tive várias experiências com Deus. Hoje aqui, nós estamos em 2021, já fazem 2002, fazem 19 anos, irmãos, que fui preso. Graças a Deus, irmãos, continuo na presença de Deus. Amém? Deus para mim é tudo. A palavra nos ensina que aquele que não deixar pai, não deixar mãe, nem irmão, deixar os seus afazeres para servir a Jesus, estar com Jesus, né, não é digno para o reino dos céus. Eu quero dizer para você que a palavra nos retrata que buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e as suas demais coisas serão acrescentadas, irmãos. Eu tenho vivido o melhor de Deus. Deus restaurou a minha família, Deus me deu uma esposa abençoada, Deus me deu mais 2 filhos desse novo relacionamento, Davi e Alice, são bênção para a minha vida, eu amo eles têm me dado muita alegria, irmãos. Eu louvo a Deus por tudo. Você que está passando por isso, acha que não tem jeito, tem sim, irmão, tem sim. Para tudo é um recomeço. Saia da zona de conforto, saia dessa situação que você está vivendo, tentando uma melhora para o teu dia. Deus não quer essa melhora para o teu dia. Deus quer uma melhora para a tua vida. Mudança de vida, meu irmão. Creia e verás a glória de Deus. Estou muito feliz de ser convidado por essa ONG. Eu creio que tenho certeza que Deus está no controle disso. Eu quero parabenizar o irmão Marcos Cação por essa iniciativa, né? Quando você faz alguma coisa, você tem o medo de não dar certo, de ser frustrado, e principalmente uma ONG como essa, né? Que não tem fins lucrativos. Mas eu quero dizer para o Marcos e para todo aquele que se envolver nessa ONG, a virada, que se dispor o seu tempo a ajudar as pessoas, Deus vai suprir as tuas faltas. Jesus diz para aqueles que estão na sua obra, na sua seara, vai atrás dos meus que dos teus eu cuido, irmão. Não se preocupe com o teu alimento, com a tua prestação, com tudo aquilo que você tem que honrar no final do mês. Seja simplesmente um servo, busque fazer a vontade de Deus, que Ele cuida de tudo, tá? Eu quero parabenizar por essa ONG, a todos envolvidos, né?
pessoal da mídia, irmão Marcos, pessoas que estão atrás dos bastidores, né? Que trabalham para editar esse vídeo. Que Deus venha suprir todas as faltas em nome de Jesus, que eles possam ver a mão de Deus trabalhando a favor, sabendo que tudo que é feito por amor de Deus é recompensa aqui na terra, amém? Puxa, eu tenho sim um desejo de dizer algo para o Marcos. Quero dizer para o Marcos que a recuperação é todos os dias, né? Porque nós sabemos que Deus, tem um ditado no mundo que fala que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Porque Deus não quer que eu, que você venha a fazer o pecado, a errar. Deus quer que a gente saia do pecado, que nós possamos, né, se afastar do pecado. A palavra de Deus fala que de todo o pecado vós resiste, mas da tentação fuja. Eu sei qual é a minha fraqueza. O Marcos sabe qual é a fraqueza dele. Nós não somos super-heróis. Daquilo que a gente sabe que a gente tem essas dificuldades, a gente tem que pôr nas mãos do Senhor e se afastar. Amém, irmãos? Oh, amados, que alegria é hoje poder servir na casa do Senhor, adorar a Deus em todos os dias da minha vida, desde o meu levantar, adorar esse Deus maravilhoso por me dar o dom da vida todos os dias. Ele tem um dom, Ele tem um propósito para a minha vida, e quando Ele conversou comigo lá em 2013, Ele falou: você vai escrever o seu testemunho, com esse testemunho você vai salvar vidas. Com esse testemunho eu vou te levar a lugares inimagináveis. Você vai salvar almas com esse testemunho. Para isso eu publiquei o meu livro. Para isso nós criamos a ONG A Virada. Para você que me assiste, para você que está sofrendo com a mentira e nunca teve problema com droga, para você que está usando crack, que está cheirando uma cocaína e vendo esse vídeo, para você que está desviado dos caminhos do Senhor, para você que briga com o seu filho todos os dias, com a sua esposa e não suporta mais essa situação, mas você os ama. A ONG A Virada veio para vocês. Deus me usou desde lá de trás. Deus me transformou e vem me transformando dia a dia para que possamos estar atendendo as pessoas. Oh, queridos, esse é o meu testemunho. Que alegria hoje é poder estar aqui. Este é um lugar inimaginável. Obrigado. Deus os abençoe.